Olá, aqui é o professor Piscine. Você precisa estudar sozinho, mas não consegue? Você já tentou estudar sozinho, mas aí você começa, para, não consegue, é barulho, é gente que chama você. Se você quer aprender a estudar sozinho, então assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar para você 5 dicas práticas que vão ajudar você a estudar sozinho todos os dias para você ter melhores resultados aí no seu aprendizado, no seu estudo ou mesmo para provas, concursos ou faculdade que você está fazendo. Antes de passar as dicas, é importante deixar uma coisa claro quando nós falamos em estudar sozinho. Você precisa saber a sua forma de aprender. Quando nós falamos em estudar sozinho, você não depende mais, por exemplo, de um cursinho, você não depende de um professor específico, você depende única e simplesmente de você. É uma autorregulação. Você é o responsável por sentar ou estudar, você não tem que dar presença, você não tem toda aquela coisa que tem quando você tem um curso presencial. Isso é muito importante. Conhecer a sua forma de aprender, conhecer o seu ritmo, a sua rotina é fundamental para que você mantenha o seu estudo constante. Caso contrário, vai ser sempre aquela coisa: começa, para, começa, para, começa, para. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a estudar sozinho, um grande problema que eu tinha era simplesmente que o lugar onde eu estava me atrapalhava. Por quê? Porque eu tentava estudar lá no meio da sala, lá com a televisão ligada e toda aquela coisa. Não funcionou para mim. No caso, você vai encontrar ali o que atrapalha você. Eu criei um ambiente para mim. Na época, na faculdade, né, comprei uma mesinha ali simples, tal, coloquei no cantinho ali, coloquei meu computadorzinho, uma cadeirinha. Aquilo já me ajudou. Eu já criei um ponto, porque eu entendi o que funcionava para mim. Barulhos, eu colocava fone. Então, assim, você encontrar todos esses elementos que atrapalham você e ir adaptando é fundamental. Além disso, encontrar a sua forma de aprender no sentido como você aprende, falando do seu cérebro e da sua mente mesmo. O que é melhor para você? Anotação? O que é melhor para você? Mapa mental? Questão? É melhor você falar em voz alta? Cada um tem uma habilidade ali que se desenvolve um pouco melhor, né? que tem uma característica melhor para a sua forma de aprender e que você deve desenvolver também. Saber isso é fundamental. Caso contrário, todas essas dicas que eu vou passar aqui para você não vão funcionar se você não tiver isso muito claro em sua mente. Então, se você quer manter uma rotina de estudo, saber o seu ambiente, o lugar que você está, entender tudo isso vai ajudar bastante. A primeira dica para você estudar sozinho e ter um bom resultado é você ter um plano ou estratégia de estudo. É muito importante que você saiba os seus horários. Como eu disse, você não depende de uma instituição para falar, você entra às 7 e sai às 11. Né? Quem vai definir isso é unicamente você. Talvez você fale, professor, mas eu tenho uma faculdade EAD que eu estou aqui fazendo, eu já tenho meu cursinho, não tem problema. Essa dica de estudar sozinho pode servir para você também. Mas você vai precisar primeiro olhar os seus horários, o que você tem de atividade lá. Eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu tenho a tarde livre, eu tenho a manhã livre. Entender os seus horários, olhar para aquilo. Então, escrevendo um plano, escrevendo uma rotina é muito importante. Eu já falei isso em um vídeo aqui do plano de estudos. Uma vez que você olha esses horários, você vai definir ali, não, vou estudar aqui 1 hora por dia, vou estudar aqui 2 horas por dia, não, vou estudar aqui 3 horas. Você vai definir o seu horário de estudo. Ter essa estratégia é fundamental. Depois você pode definir as matérias por dia, quantas questões, revisões, tudo isso. Ter esse primeiro ponto de olhar os seus horários e definir o seu momento de estudar é o fundamental. Caso contrário, você fica perdido. Você não pode depender do acaso. Poxa, sobrou um tempinho, vou estudar agora. Deixar o estudar como sobra daquilo que você faz. Não, cara, estudar tem que se tornar prioridade na sua vida. Se você quer realmente aprender e estudar sozinho, estudar deve ser prioridade e não sobra. Não é o que sobra do seu tempo. Você vai falar, cara, eu vou estudar pela manhã. E amanhã vai ser o seu horário de estudo. A pessoa vai chamar você, vai ter barulho. Cara, você vai estar lá estudando. Entende o estudo como uma questão profissional, né? Você não chega no seu trabalho e fala, ô chefe, seguinte, hoje eu não vou aí porque... não tô afim não tô legal e não vou fazer isso aí não vou trabalhar. Cara, você não faz isso no seu trabalho, né? Mas você faz isso nos seus estudos quando você não prioriza. Quando você começa a estudar, alguém chega, chama você e fala, ô fulano, vem aqui na piscina, vamos, sei lá, se divertir, fazer um churrasco. Você fala, não, beleza, eu ia estudar mesmo, mas nem preciso. Você entende? Você não priorizou, cara. Você simplesmente pegou e trocou o seu estudo por outra coisa. E quando você se compromete, e não estou falando para você se comprometer aqui com o professor Piscine, não. Se comprometer consigo mesmo, com seus objetivos, com suas metas de vida. Quando você se compromete, aquele horário tem que ser fixo. Ter uma estratégia vai ajudar você a visualizar isso. Faz sua estratégia, deixa ela bonita. Imprime ela aí no seu, alguma coisa, coloca no mural, coloca na sua parede. Tem um artigo lá no site estudareaprender.com, o link do site está aqui embaixo,
que eu falo como montar um plano de estudos e vai ajudar bastante você. A segunda dica para você conseguir estudar sozinho e ter bons resultados é ter metas. Cara, você tem que estipular metas para si mesmo. Muitos cursos, né, lógico, os cursinhos, os professores, eles não comentam isso com os alunos, mas a gente meio que tem metas quando a gente prepara uma aula. Vamos pegar eu. Se eu for preparar uma aula para alguém, eu tenho uma ementa, eu tenho as minhas aulas, eu falo, cara, eu preciso dar essas aulas em três aulas. Eu preciso falar sobre esse tema em 5 aulas. Eu preciso falar em 5 aulas e lá em tal dia eu tenho que fazer uma prova. Então você tem que ter isso claro. Metas que você tem para cumprir. Então você tem que estipular, por exemplo, eu tenho essas matérias aqui, eu quero terminar essa matéria em 3 meses, eu quero terminar esse edital aqui desse concurso, eu quero fechar ele em 6 meses, em 8 meses. Eu quero entregar os meus trabalhos que eu tenho que entregar, os meus artigos nos dias tanto, eu quero terminar eles antes. Você tem que olhar as datas das atividades que você tem que fazer. Inclusive, se você estiver fazendo um estudo solo. Tô lendo um livro, só quero ler um livro, não tô fazendo prova, concurso, nada disso. Cara, você pega aquele livro e fala, quero terminar ele em tal dia. Por que eu tô falando pra você fazer isso? Porque senão fica uma coisa muito solta e aí você acaba assim, eu estudo todos os dias, mas não saio do lugar. Eu já atendi várias pessoas assim. O cara estuda, tem um ritmo legal, mas ele fica dando voltas, a matéria não progride, ele fica voltando sempre no mesmo tema, ele sente que não tá aprendendo, ele fica assim o tempo inteiro dando volta, entendeu? Ele não sai do lugar. E pra você evitar isso, metas são importantes. Você fala, caramba, eu cumpri minha meta? Não. Por que eu não cumpri minha meta? Preciso mudar isso aqui. Tô caminhando em direção às minhas metas? Tô indo em direção àquilo que eu propus para mim no começo dos meus estudos? Você tem que ter essas metas muito claras e muito definidas. Porque aí você também vai imprimir e colocar no seu mural, na sua parede, seja o que for aí, para você olhar todo dia e falar, caramba, eu tô indo em direção a isso aqui. É isso que eu tenho que cumprir. É isso que eu tenho que fazer todos os dias. E aí você vai lá e vai cumprindo. Você entende? Senão você se perde. É fácil se perder na nossa mente. É fácil. Hoje em dia está mais fácil ainda. Tantos afazeres, trabalho, tem que dar conta de um monte de coisa, fora redes sociais que distraem a gente o tempo inteiro. Então tudo isso é fácil você esquecer das suas metas e você acabar achando que está estudando, mas você está perdendo tempo. As metas vão ajudar você a ter clareza e seguir no rumo certo. Terceira dica para você conseguir estudar sozinho todos os dias também tem a ver com o plano de estudos, que é você estar constantemente se adaptando. Diferente, por exemplo, de um curso presencial, de um cursinho, qualquer coisa que você vá lá, você que se adapta àquele cursinho ou àquele curso. Por quê? Porque o cara vai falar, cara, você tem que estar aqui das 7 às 11 e ponto final. E a prova vai ser dia 26. Se você não fizer a prova, não sei, se vira, faz em outro dia, não sei. Tem cursinhos que são mais flexíveis, tem outros que não são. Enfim, você se adapta o plano proposto pelo cursinho, pela faculdade, seja o que for. Quando você estuda sozinho, você tem que adaptar a sua rotina. Você tem que ver o que funciona e não funciona para você. Você não está mais preso, engessado em algo que alguém propôs. É você que propôs para si mesmo. Então se você fala lá, eu vou estudar todos os dias pela manhã. E aí você bate lá no final de um mês, você olha e fala, caramba, peraí, eu falei que ia estudar pela manhã, mas eu só estudei 7 dias pela manhã. Os outros eu não consegui. Eu consegui estudar à tarde. Beleza? Então você percebe que precisa adaptar o seu plano de estudos que você montou. Você fala, cara, vou colocar para estudar à tarde, que a tarde está funcionando melhor para mim. E à medida que você vai adaptando o seu plano e a sua rotina, e quando eu falo adaptar plano e rotina, é da sua vida. Porque tudo engloba a sua vida. Cara, você vai aprender que, cara, funciona pra mim aqui vai ficar legal, aqui não fica legal. Você vai começando a ter mais um ritmo bacana e você vai encontrando os seus horários. É o conhecer a si mesmo. Por isso que eu sempre falo no método 5, né? Os primeiros 2 passos, que é o primeiro passo, organizar a mente, o segundo passo, organizar a rotina, são fundamentais para que você mantenha esse ritmo de estudo constante. Isso que você tem que fazer, adaptar constantemente a sua rotina, adaptar constantemente o seu plano, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Não é porque você colocou num plano, deixou bonitinho, imprimiu, você não vai mudar. Professor, mas eu imprimi e gastei tinta da impressora, vou ter que imprimir de novo. Sim, cara, você vai ter que imprimir de novo, porque é isso que é a rotina, ela muda, ela se transforma. Às vezes você fala, cara, vou estudar pela manhã, aí você conseguiu um emprego ou mudou o seu horário no emprego pela manhã. O que você vai fazer? Você vai deixar de estudar? Não, você vai adaptar. É muito importante você fazer isso para ter um bom resultado quando você estiver estudando sozinho. Minha quarta dica para você conseguir estudar sozinho e ter bons resultados é a disciplina. É muito importante aqui eu deixar claro o seguinte, eu falo bastante de disciplina, tem um artigo completo no meu site sobre disciplina, no estudareaprender.com, lembre-se disso. O que acontece? Quando eu falo em disciplina, as pessoas
elas já começam a ficar com medo, né? Não, disciplina, eu não sou disciplinado, isso não vai funcionar pra mim. E aí ela já se fecha. Calma, cara, tá? Você não precisa exagerar na disciplina. Eu acho que disciplina sim é uma força interna que você tem, legal, é muito importante você ter isso claro. Você vai ter que se forçar, sim, você vai ter que se forçar, só que à medida que você força isso, ela vai se tornando cada vez mais um hábito, então fica mais fácil. Disciplina talvez seja no começo. O primeiro passo é sempre mais difícil, todo mundo fala isso. E eu atendendo, sei lá, várias pessoas que eu atendo, seja nos meus cursos, seja na minha estratégia quando eu acompanho as pessoas, eu percebo que esse primeiro passo é o mais complicado. E você conseguir dar esse primeiro passo já coloca você em rumo a formar bons hábitos de estudo. Comece com essa disciplina. Se você definiu lá no seu plano, lembra que eu falei lá na primeira dica, se você definiu lá, eu quero estudar 1 hora, eu quero estudar 2 horas, cara, você vai ter que forçar. Então, no começo você vai forçar, você vai indo. Dentro do método 5, eu trabalho com uma tríade, que eu chamo de motivação, disciplina, hábito. Primeiro você tem que ter um motivo claro. Eu nem toquei nisso nesse vídeo, porque eu já imagino que você tem um motivo claro. Por que você está estudando? Você vai falar, caramba, eu quero passar nessa prova, eu quero ter uma vida melhor. Segundo, disciplina. Seu motivo é, cara, eu quero mudar de vida, eu quero ficar melhor, eu quero aprender alguma coisa, eu quero ficar inteligente. Então eu vou me forçar a fazer isso. Então você dá um impulso. À medida que você mantém essa disciplina, ela se transforma em hábito. Por quê? Porque você faz todos os dias. Não é que vai ser fácil. Puxa, hoje eu acordei com uma... Nossa, preciso estudar. Não vai ser isso. Você vai acordar e vai falar, cara, puta, preciso estudar. Mas você vai pensar assim, cara, mas vou cumprir. Não vai ser tão pesado quanto no começo. Você fala, caramba, puta, eu tenho que estudar hoje, eu não tô legal, mas, cara, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir o que eu coloquei pra mim mesmo. E aí você vai sentindo aquela confiança aumentando, porque você fala, caramba, mesmo às vezes não tendo o desejo de estudar, não estando legal para estudar, eu estou me forçando e quando eu começo a estudar eu sinto que eu estou legal e a coisa está fluindo, entende? E é assim que vai acontecendo. E é lógico, não é tão perfeito assim, vão ter dias que você vai falhar, mas os dias que você falha são menos em comparação aos dias estudados, diferente de quando você não está bem, que os dias que você falha são maiores. Então vamos, por exemplo, uma pessoa legal, ela vai em 30 dias ela vai falhar 2, 3, 4, 5 dias. Uma pessoa que não tá legal, em 30 dias ela falha 20, 15 dias. Essa é a grande diferença. O número de vitórias é muito maior. Lembra do que eu sempre falo aqui, EVV, que é o nosso mantra. Eu vou vencer. Vencer os desafios diários. Vencer o desafio de cada dia, estudando até completar o seu objetivo. Então faça isso. Ter uma disciplina é fundamental para você conseguir estudar sozinho. A minha quinta e última dica para você conseguir estudar sozinho e ter bons resultados, e é a principal, é você criar um ambiente favorável para você conseguir estudar. Professor, mas não dá porque aqui em casa tem barulho, porque aqui em casa as pessoas... O vizinho liga o som com funk alto às 3 horas da tarde na hora que eu estou estudando. Mas passa o carro do picolé aqui, fica falando alto as coisas. Cara, independente do que acontece, você precisa criar o seu ambiente daquilo que você tem. Você não é uma pedra. Você pode se transformar. Criar um ambiente é muito importante. Talvez você não tenha um escritório como eu tenho aqui em casa, né? Mas eu já tive uma condição que não tinha um ambiente tão legal. Mas eu fiz. Como eu acabei de contar lá para você no começo. Peguei uma mesinha simples, sem grana. Peguei uma grana emprestada ali, né? Minha namorada, que é agora minha esposa, né? Me emprestou um dinheirinho ali. A gente juntou. Peguei uma cadeirinha e tal. Formei ali. Conversei com a minha mãe em casa para ela dar um tempo para eu conseguir estudar. Ela me apoiou. Mas se não tivesse, eu colocava um fone para me ajudar a ter concentração. Você tem que criar esse ambiente. E quando eu falo um ambiente de estudo, não é você sentado ali na sua cadeira, deitado na sua mesa não, né? Mas deitado na sua cama, estudando. Não é isso. Não, cara, é sentado. Você criar um ambiente legal, uma mesinha bacaninha que você conseguiu aí, colocar aquele ambiente de estudo, um ambiente seu, um ambiente que tem aquela sua energia de estudo ali naquele lugar. É muito importante você ter isso. O seu hábito se forma ali. É ali que você vai criar a sua força de estudo. Assim como que para um cara que é halterofilista, um cara que malha todos os dias, a academia, ele se sente em casa, o seu local de estudos é o local onde você se sente em casa. Dentro da sua própria casa, onde você se sente bem, onde você sente e fala, cara, aqui eu estou usando para transformar a minha vida, aqui eu estou fazendo para aprender. E aquele lugar tem que ser seu. É quase como eu falo, eu digo que o lugar de estudo é um lugar sagrado. Ali você não usa para jogar videogame, você não usa para ver vídeo bobo. Cara, você só usa para estudar. Entendeu? Você senta ali, é o seu local de estudo, o seu local de trabalho, o seu local de dedicação, o seu local de foco. Cria isso para você. Cria esse ambiente para você, porque você vai se sentir melhor, com energia. Seu cérebro trabalha com isso. Um hábito que você forma aqui. E é muito importante ter esse lugar. Eu tô lendo aqui A Vida Intelectual dos 7 Langes,
acredito que falei assim o correto nome dele, e ele fala que a solidão, buscar a solidão para aprender, buscar um local para aprender, ter esse ambiente solitário onde você se dedica ao seu estudo, e aqui eu estou falando a palavra solitário e solidão não no sentido ruim de se sentir solitário, mas assim, essa solidão em contato com o aprendizado, em contato com o conteúdo, em contato com a teoria, em contato com aquilo que você está estudando, é muito importante. Eu sei que um grupo fortalece, mas quando nós falamos em estudar, estar sozinho, se concentrando apenas naquele seu estudo é o mais importante. Então crie esse ambiente para você. Cara, eu sempre falo isso no método 5, incentivo pessoal. Coloca ali suas frases de motivação, coloca o que ajuda você. Aqui, ó, se você ver, tem algumas orações que eu coloco aqui que eu gosto muito. Tem o meu calendário, tem as minhas metas. Aqui tem os livros que eu gosto na minha mesa. Ali atrás na minha estante tem as coisas que eu gosto. Tudo isso me ajuda a ter um ambiente legal. E eu não estou falando para você que você precisa ter exatamente isso, uma super mesa. Não, cara. Pode ser simples. Quando eu tinha lá meu lugarzinho simples na outra casinha que eu tinha um muralzinho ali que eu desenhava algumas coisas. Nem impressora eu tinha, impressora preto e branco, saía tudo manchado. Eu imprimia as minhas coisinhas, colocava ali para me fortalecer. E tem que fortalecer você também. Beleza? Tem que fortalecer você estudar todos os dias. O seu ambiente é o mais importante. Então tem esse ambiente, tá? E quando eu falo em ambiente não significa só mesa. Às vezes você fala, poxa, professor, eu não tenho uma mesa. Posso fazer lá na mesa da cozinha? Cara, então transforma aquela mesa da sua cozinha naquele momento que você está ali no melhor lugar possível para você. No lugar que funciona para você. E faça isso todos os dias. Isso é o mais importante para você conseguir estudar sozinho. Para que você consiga ter um bom resultado no seu aprendizado. Beleza? Então essas foram as minhas 5 dicas para você conseguir estudar sozinho e ter mais resultados. Você vai colocar nos comentários qual dessas dicas você gostou mais. Gostou da 1, da 2, da 3, da 5? Qual que você vai colocar em prática? Cara, escreve, é muito importante. Já clique em gostei e compartilhe com aquele seu amigo que também está estudando sozinho. Aqui embaixo eu quero que você confira depois o meu curso, Método 5, para você passar em provas e concursos em menos tempo. Cara, você não tem tempo a perder, quer ter resultado na sua prova, quer ter resultado no seu aprendizado, o Método 5 vai ajudar você. Formatado para ajudar você. Você vai ter o melhor de mim ali para ajudar você a passar na sua prova em menos tempo e aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. É isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.